Este símbolo é usado há séculos para afastar o mal, e muitos nem imaginam o que realmente está escondido nele. Há objetos que não são apenas pedaços de metal ou madeira, mas verdadeiros portais espirituais, carregados de orações silenciosas, vitórias invisíveis e promessas sagradas. A cruz de Bento de Núrcia é uma dessas chaves misteriosas da fé católica. Desde tempos antigos, ela tem sido usada como escudo contra forças espirituais sombrias, não por superstição, mas por fé viva. Há nela palavras gravadas em latim que, para os olhos comuns, podem parecer apenas letras, mas para os que compreendem, são orações de proteção, bênçãos e exorcismos poderosos. A pergunta é: quantos realmente conhecem a profundidade desse símbolo? Ao longo dos séculos, monges, peregrinos e fiéis seguraram essa cruz nas mãos durante tempestades espirituais e momentos de desespero, e testemunharam o inexplicável acontecer. Há relatos de casas protegidas, pessoas libertas de influências malignas e até exércitos que invocaram sua força espiritual em tempos de perigo. E tudo isso está gravado silenciosamente em um objeto que muitos carregam no pescoço sem saber o poder que tem em suas mãos. Hoje, nós vamos atravessar esse véu de mistério. Vamos revelar o que há nas inscrições, nos sinais e nas palavras que a compõem. Vamos entender por que esta cruz, há mais de 500 anos, continua sendo temida pelas trevas e reverenciada pelos filhos da luz. O que há nesta cruz que a torna tão poderosa? Que mensagem escondida foi deixada por São Bento para proteger os que creem? E mais importante, o que pode acontecer quando alguém a usa com fé verdadeira e coração aberto? Fique comigo até o final deste vídeo, porque ao desvendar os segredos dessa cruz, você poderá entender por que gerações inteiras confiaram nela como um verdadeiro escudo espiritual. Este não é apenas um símbolo, é um testemunho vivo do poder da fé católica diante do mal. Antes de mergulharmos na história profunda deste símbolo sagrado, se você sente a importância de preservar a fé e quer caminhar mais perto das verdades espirituais, já deixa o seu like. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma mensagem de luz. Isso ajuda a levar este conteúdo a mais pessoas que também precisam de proteção e fé. E me diga nos comentários: você já viu ou tem uma cruz de São Bento em sua casa ou com você? Acredita no poder espiritual que ela carrega? Compartilhe sua experiência, porque este espaço é um lugar de testemunho e comunhão entre irmãos na fé. Agora vamos voltar no tempo para entender onde tudo começou. Para compreender o poder da cruz de Bento de Núrcia, precisamos viajar até o século VI, em um período turbulento da história europeia. Foi nesse tempo que viveu São Bento, um homem que se tornou símbolo de resistência espiritual em meio a forças escuras. Nascido em Núrcia, na Itália, Bento abandonou a vida mundana ainda jovem e se retirou para viver como eremita nas montanhas, buscando silêncio, oração e comunhão com Deus. A Europa atravessava tempos de guerras, invasões e pestes, e muitas pessoas estavam mergulhadas no medo, em crenças pagãs e na ausência de esperança. Foi nesse cenário sombrio que surgiu uma chama de luz. Bento, com sua vida de oração e fé inabalável, tornou-se um farol espiritual. Ele fundou o famoso mosteiro de Monte Cassino, que se tornaria um dos maiores centros de espiritualidade da Idade Média. Foi lá que nasceram as bases da regra de São Bento, um conjunto de princípios de vida espiritual, disciplina e devoção que influenciaria toda a cristandade. Mas não foi apenas sua liderança espiritual que marcou a história. Relatos contam que Bento enfrentou várias manifestações do mal, inclusive atentados à sua vida. Certa vez, tentaram envenená-lo, mas ao fazer o sinal da cruz sobre a taça, ela se quebrou instantaneamente, revelando o veneno escondido. Em outro episódio, ele expulsou demônios e libertou monges atormentados. Esses eventos começaram a criar em torno de sua figura uma aura de poder espiritual e de proteção divina. A cruz associada ao seu nome não surgiu como um simples ornamento, mas como um escudo espiritual. Com o tempo,
começaram a surgir medalhas que traziam inscrições relacionadas a orações que São Bento usava contra o mal. Essas inscrições, em latim, foram gravadas ao redor de uma cruz, e cada letra representava uma frase poderosa de exorcismo e proteção espiritual. O objetivo não era criar um amuleto mágico, mas uma lembrança permanente da vitória da fé sobre as trevas e da luz sobre as forças malignas. Nos séculos seguintes, a cruz e a medalha se espalharam por toda a Europa, carregadas por monges, soldados, missionários e fiéis. Durante epidemias, invasões e guerras espirituais, muitos afirmavam ter sido protegidos ao portar a cruz de São Bento. Igrejas e mosteiros começaram a consagrá-la e abençoá-la, transformando-a em um dos símbolos mais fortes de proteção no cristianismo católico. Um fato marcante aconteceu no século XVII, quando monges beneditinos descobriram gravuras misteriosas nas paredes de um convento atacado por forças malignas. Nessas gravuras estavam as mesmas letras que apareciam na cruz de São Bento. Ao decifrarem seu significado, entenderam que se tratava de uma oração de exorcismo. A partir daí, a Igreja reconheceu oficialmente a medalha e a cruz como instrumentos de fé e proteção espiritual. Ela passou a ser abençoada com uma oração especial, concedendo indulgências e tornando-se parte viva da devoção católica. A cruz de São Bento é, portanto, mais do que um símbolo histórico. É uma herança espiritual que atravessou séculos de guerras, pestes e perseguições, permanecendo até hoje nas mãos de milhões de fiéis ao redor do mundo. Ela representa um pacto silencioso entre a fé e a proteção divina. Carregar essa cruz é, para muitos, uma forma de declarar ao mundo espiritual: o Senhor é a minha luz, e o mal não será meu guia. Você consegue imaginar quantas gerações de cristãos foram protegidas por essa mesma cruz? Quantas orações silenciosas foram feitas segurando este símbolo? A história da cruz de São Bento é, na verdade, a história da resistência da fé contra o mal. Uma história que começou com um homem orante nas montanhas da Itália e se espalhou como uma fortaleza espiritual ao redor do mundo católico. Essa é a raiz de tudo que ainda vamos desvendar neste vídeo. A cruz de Bento de Núrcia guarda em seus detalhes visuais e inscrições algo muito mais profundo do que a maioria imagina. Cada símbolo, cada letra e cada palavra gravada nela foram escolhidos com precisão espiritual, carregando séculos de oração e proteção. Para muitos fiéis, ela é apenas uma cruz bonita, mas para aqueles que conhecem seu verdadeiro significado, ela é um escudo de luz em meio à escuridão. No centro está a cruz, símbolo máximo do cristianismo, representando a vitória de Cristo sobre a morte e sobre todo o mal. Ao redor dessa cruz, há inscrições em latim que formam uma das orações de exorcismo mais antigas e poderosas da tradição católica. As letras CSPB significam Crux Sancti Patris Benedicti, ou a cruz do Santo Pai Bento. Essa frase sozinha já declara que o fiel está protegido sob a intercessão de São Bento e sob o poder da cruz de Cristo. De um lado da cruz, encontram-se as iniciais CSSML, Crux Sacra Sit Mihi Lux, ou a Santa Cruz seja a minha luz. Do outro lado, NDSMD, Non Draco Sit Mihi Dux, ou não seja o dragão o meu guia. Essa é uma afirmação espiritual de quem escolheu a luz de Cristo ao invés das trevas. Abaixo e acima, há mais duas inscrições. Pax, que significa paz, uma palavra que carrega um poder simbólico imenso, é a paz de Cristo, que vence qualquer tormenta espiritual, e as letras da poderosa invocação, VRS, Vade Retro Satana, afasta-te Satanás, seguidas de NCMV, Non suade mi rivana, não me seduzas com tuas vaidades, Siemi Kelly, Sunt mala quae libas, é mal o que tu me ofereces, IVB, Ipsi venena bibas, bebe tu mesmo o teu veneno. Essas palavras foram usadas por séculos como uma oração silenciosa de exorcismo e libertação, uma declaração de guerra espiritual contra toda força contrária à luz de Deus.
Quando um fiel carrega a cruz de São Bento, ele não está simplesmente usando um acessório religioso, mas literalmente vestindo uma armadura espiritual invisível. Cada letra é como uma espada cravada no invisível, lembrando ao mal que ele não tem poder sobre aqueles que caminham na luz de Cristo. Mas o mistério vai além das palavras. Há uma conexão direta entre essas inscrições e trechos da Bíblia que falam sobre a vitória da cruz. A frase, "A Santa Cruz seja a minha luz", remete ao Evangelho de João, onde Cristo declara ser a luz do mundo, a luz que dissipa toda a treva. Já "Afasta-te, Satanás", ecoa as palavras que Jesus disse no deserto quando foi tentado. Ou seja, a cruz de São Bento é uma síntese espiritual e simbólica das próprias palavras de Cristo em sua batalha contra as trevas. Há também conexões históricas misteriosas. Registros de que a cruz foi usada para proteger mosteiros de ataques, para purificar ambientes infestados por forças negativas e até para libertar pessoas possuídas. Em muitas regiões católicas, acredita-se que uma cruz de São Bento consagrada e colocada na entrada de uma casa cria uma barreira espiritual que impede a ação de qualquer força maligna. Além disso, há interpretações místicas que apontam que a disposição das letras, a simetria do símbolo e o uso da palavra Pax no topo não são acidentais. Representam a ordem espiritual sobre o caos, a luz sobre as trevas e a paz sobre o conflito. Para os monges beneditinos, esse símbolo era mais do que uma proteção individual. Era uma bandeira espiritual contra toda força que tentasse apagar a luz de Deus na terra. Ele também foi usado em batalhas e procissões, e muitos acreditavam que onde essa cruz estava presente, o mal recuava. Cada detalhe, cada traço e cada palavra da cruz de São Bento é um lembrete silencioso de que a fé é mais forte do que qualquer sombra. Ela carrega não apenas a história de um santo, mas a força de uma oração que atravessou gerações, resistiu a guerras e continua ecoando nas batalhas espirituais de hoje. A pergunta é: quantas pessoas carregam essa cruz no peito sem perceber que estão literalmente vestindo uma oração de libertação? Talvez, ao compreender esses significados ocultos, você jamais olhe para essa cruz da mesma forma. A cruz de Bento de Núrcia é mais do que um objeto carregado no peito ou pendurado na parede de uma casa. Para quem compreende sua essência espiritual, ela representa uma aliança silenciosa entre o coração do fiel e a proteção divina. Quando alguém segura essa cruz com fé, não está apenas tocando um símbolo, mas ativando uma corrente espiritual que atravessa séculos de oração, devoção e milagres. Para entender o impacto dessa cruz na vida dos fiéis, é preciso compreender a mensagem espiritual que ela carrega. Confiança absoluta no poder de Deus, rejeição às trevas e fidelidade à luz de Cristo. A inscrição Crux Sacra Sit Mihi Lux não é apenas uma frase bonita em latim, é uma declaração espiritual. Ela significa que a Santa Cruz seja a minha luz, ou seja, que em cada passo, pensamento e batalha, Cristo seja a referência que guia o caminho. Já non Draco, sit mihi dux, não seja o dragão o meu guia. É uma rejeição direta ao mal, às tentações e a toda forma de escuridão que tenta se aproximar da alma. Essa mensagem central de luz e rejeição ao mal tem sido vivida, sentida e testemunhada por milhões de fiéis ao longo dos séculos. Existem incontáveis relatos de pessoas que, ao recorrerem à cruz de São Bento com fé verdadeira, experimentaram proteção, libertação e paz profunda. Em muitos lares católicos, essa cruz é colocada na entrada da casa como sinal de que aquele lugar pertence a Deus e está sob a intercessão de São Bento. Em hospitais, capelas e comunidades religiosas, ela é usada como sinal de esperança para os doentes e aflitos. Em momentos de tribulação espiritual, muitos fiéis apertam a cruz entre os dedos e rezam a oração de exorcismo, sentindo a força invisível da fé agir. Essa cruz também tem um papel fundamental na liturgia e nos rituais de libertação da Igreja Católica. Durante séculos, sacerdotes e monges beneditinos a utilizaram em bênçãos, consagrações e ritos de exorcismo,
proclamando sobre as pessoas e lugares a autoridade de Cristo. Mas o mais importante é que seu poder não está no metal, na madeira ou na forma física. Está na fé de quem crê, nas palavras que ecoam dela e na confiança no Deus vivo. Essa é a mensagem espiritual mais profunda. Não basta usar a cruz como um amuleto, é necessário vivê-la como um escudo de fé ativa, com oração constante e entrega verdadeira. Para muitos, ela é um lembrete diário de que o mal existe, mas não tem poder sobre aqueles que caminham na luz. É um símbolo de força para quem sente medo, de esperança para quem enfrenta tormentas e de vitória para quem luta batalhas silenciosas no coração. Em diversos testemunhos, há histórias de casas que foram libertas de opressões espirituais após a colocação da cruz de São Bento consagrada. Pessoas relatam noites de paz após longos períodos de tormento, ambientes que antes eram pesados se tornarem leves e silenciosos, e corações que antes estavam tomados pelo medo serem preenchidos pela presença de Deus. Isso não é superstição, é fé viva, que atravessa fronteiras e alcança almas em busca de proteção. Para os monges beneditinos, essa cruz é um lembrete diário de sua missão espiritual: resistir ao mal com oração, viver na luz de Cristo e espalhar a paz. Para os fiéis, ela se tornou um sinal visível de que a graça divina está presente e atuante. E talvez essa seja a mensagem mais poderosa de todas. Você nunca está sozinho em suas batalhas espirituais, porque aquele que crê verdadeiramente carrega dentro de si a força de Deus e ao seu redor um escudo de proteção que o mal não pode atravessar. A cruz de São Bento é, portanto, um convite, não apenas para portar um símbolo, mas para caminhar com fé, viver na luz e testemunhar a vitória de Cristo em cada detalhe da vida. Quantas vezes na sua vida você já enfrentou batalhas silenciosas, aquelas que ninguém vê, mas que pesam sobre a alma? Quantas noites você sentiu a presença do medo, a força do desânimo ou a escuridão tentando sufocar a sua fé? A cruz de Bento de Núrcia não é apenas um símbolo bonito. Ela é um lembrete de que você nunca está sozinho nessas lutas. Desde o início deste vídeo, falamos sobre mistérios, orações escondidas, significados espirituais e histórias de proteção. E agora, ao chegar ao fim, é importante lembrar: toda essa força não vem do objeto em si, mas da fé viva que se manifesta através dele. A cruz de São Bento é como uma chave que abre a porta para uma confiança profunda em Deus, uma armadura espiritual silenciosa que tem protegido gerações inteiras de fiéis. Ela carrega em seu silêncio palavras poderosas, orações de libertação e declarações espirituais que ecoam na eternidade. Quando alguém escolhe usar essa cruz com fé, está declarando ao mundo espiritual que a luz de Cristo brilha mais forte do que qualquer sombra. Está afirmando que nenhuma força contrária prevalecerá onde a presença de Deus habita. E isso, meu irmão e minha irmã, é algo que nenhuma escuridão pode suportar. Agora, imagine se mais pessoas conhecessem esse poder escondido, se mais lares tivessem essa cruz consagrada em sua porta, se mais corações confiassem verdadeiramente no poder de Deus. Quantas batalhas seriam vencidas antes mesmo de começarem? Quantos medos seriam dissipados antes de se tornarem tormenta? A cruz de São Bento é um convite para que você viva na luz e declare com convicção: a Santa Cruz é a minha luz, e o mal não será meu guia. Ela está nas mãos de milhões de fiéis ao redor do mundo, e pode estar na sua também, não apenas como símbolo, mas como uma experiência viva de fé. Agora eu te pergunto: você carrega a luz ou tem deixado que as sombras guiem seus passos? A sua resposta não precisa ser dita em voz alta, mas se no fundo do seu coração você sente que deseja caminhar mais perto de Deus, deixe nos comentários um amém ou uma breve oração. Essa é a sua forma de selar um pacto espiritual com a luz. Se esta mensagem falou com você, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que você ama. Há muitas pessoas que estão travando batalhas espirituais e talvez nem saibam que essa cruz pode ser um escudo de fé. E lembre-se, aqui, a cada novo vídeo,
Revelamos segredos espirituais escondidos em símbolos antigos que atravessaram gerações. Então, não vá embora agora. Clique no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela e continue essa jornada de fé, luz e proteção. Que a cruz de São Bento ilumine a sua vida e proteja seu caminho, hoje e sempre. Amém.